Estudo de número 112 do Evangelho de Mateus. Mateus 25, 14 a 30. Nós leremos o texto no decorrer do estudo, leremos os versículos correspondentes, né? Então nós chegamos aqui à última parábola desse grupo de 4 parábolas contadas pelo Senhor Jesus a respeito da necessidade de estarmos preparados, atentos aos sinais dos tempos, preparados para a sua volta e aos sinais dos tempos que antecederão a sua volta, né? Então nós encontramos lá em Lucas capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 27, uma parábola, a parábola das 10 minas, muito semelhante a esta, a ponto de serem até confundidas, né? Muitos pensam que se trata da mesma parábola e que Lucas apenas modificou algumas coisas, mas é a mesma parábola. Apesar das muitas semelhanças das duas parábolas, são duas parábolas distintas, são duas parábolas diferentes, né? Dado o contexto em que elas foram contadas, o propósito delas, de cada parábola, o objetivo, a lição principal de cada uma delas. Então são duas parábolas distintas, embora sejam muito parecidas, né? O Dr. D.A. Carson, ele ressalta que não há motivos concretos para afirmarmos que sejam a mesma parábola. O mais provável é que Lucas tenha tomado alguns elementos, ou mesmo a lição principal da parábola, tal como contada por Mateus, e aplicada ao episódio envolvendo Zaqueu, né? Porque se você ver lá em Lucas, capítulo 19, é logo na sequência da conversão de Zaqueu, Jesus conta essa parábola das 10 minas, né? Mas que é outra parábola, é outro contexto, tem muita semelhança, mas é outra parábola. Esta parábola que nós veremos hoje, a parábola dos talentos, ela faz par com a do servo, que tinha as duas opções, né? Ser bom e prudente ou ser mau e insensato. Então, se você pegar a parábola que está no versículo 45 ao 51 do capítulo 24 e compará-la com a parábola dos 10 talentos, você vai ver que elas seguem no mesmo assunto, na mesma direção. Tem muita coisa parecida, ou muitas coisas que fazem as duas se relacionar. E o mesmo acontece com a parábola da figueira, que é lá do capítulo 24, do versículo 32 ao 44, ela faz par com a parábola das 10 virgens, no capítulo 25, de 1 a 13, que nós vimos semana passada. Então, a 1 e a 3 fazem par, e a 2 e a 4 fazem par, né? Pelo assunto que elas tratam, né? Depois, você pode ler dessa forma, você vai ver como que uma faz par com a outra, né? Mas vamos lá então. Nessa parábola dos 10 talentos, ou parábola dos talentos, né, das 10 minas é lá de Lucas. Na parábola dos talentos, nós vemos aqui a necessidade de boa mordomia, né? Por mordomia, nós queremos dizer administração, cuidar do bem alheio como se a nós pertencesse. É isso que é ser um mordomo, é você cuidar do que não te pertence, do que pertence a outro, mas como se fosse seu. E você desfruta desse bem enquanto você o administra, enquanto você cuida dele, né? Na nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, não é nosso, é de Deus. A casa que moramos, o carro que andamos, a roupa que vestimos, o alimento que comemos, tudo, o dinheiro que temos, tudo não é nosso, é de Deus. E nós haveremos de prestar contas, porque tudo isso, todas essas coisas, são recursos que Deus nos dá para servi-lo. São recursos que Deus nos concede para que nós, através desses recursos, sirvamos a Deus, né? Então, o William Hendrickson, ele apresenta uma divisão muito clara aqui do texto, e eu quero seguir essa divisão que ele apresenta aqui, para facilitar para nós aqui a nossa compreensão, né? A primeira divisão, versículo 14 e 15, falam sobre o Senhor
distribuiu os talentos entre os servos. Obviamente o Senhor aqui não é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor daqueles servos ali da parábola, né? Vamos ler o texto. Versículo 14 e 15 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Essa frase é final, né? A cada um segundo a sua própria capacidade. Essa é muito importante, daqui a pouco você vai ver por quê, né? Quando o Senhor Jesus começa essa parábola, ele usa uma conjunção, logo lá no versículo 14, a conjunção pois, né? Lá no grego, hosper, no grego, que significa assim como. Então, a ideia aqui é ligar o que diz essa parábola com a parábola anterior. Lembre-se que a parábola anterior ela começa, o versículo 1, dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E aqui então Jesus fala, será, assim será, né, ou será como, ou assim como o reino dos céus, assim como acontece no reino dos céus, é isso aqui que acontece nessa parábola. Então Jesus está dizendo, assim como aconteceu a esses servos, ou seja, o Senhor confiou a eles os seus bens e partiu. E um dia esse Senhor volta e ajusta contas com seus servos. Assim como aconteceu nessa parábola, assim também acontece no reino dos céus. O Senhor Jesus veio a esse mundo, concedeu dons, né? Nós vemos a palavra de Deus dizendo isso para nós, lá em Efésios, né? Que ele veio ao mundo, concedeu dons aos homens, e depois ele, quando subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando Cristo veio ao mundo, ao instaurar a sua igreja, ao inaugurar a sua igreja, ou a começar, né, a sua igreja, ele então, embora a igreja de Cristo começa lá no Antigo Testamento, mas quando Cristo dá ordem aos apóstolos para começarem o trabalho de evangelização aos gentios, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele concedeu dons à sua igreja. Ele concedeu recursos à sua igreja. E não só recursos espirituais, mas também materiais. Ele concedeu à sua igreja para que a igreja empregasse esses recursos na sua obra. E essa parábola mostra isso para nós. Assim como esse Senhor aqui da história, da parábola, ele confiou seus bens, seus talentos aos seus servos, da mesma forma o Senhor Jesus confiou a nós os recursos para que vivamos de forma a glorificar a Deus através do que Ele nos deu. Através do que Ele nos deu. E então, essa é a conexão. A Bíblia fala, o Senhor Jesus conta que a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. O talento era tanto uma medida de peso quanto uma medida monetária, uma medida de dinheiro, né? Em se tratando de uma medida de peso, ele equivalia a algo entre 34 a 40 quilos, ou de ouro ou de prata, né? Era de 34 a 40 quilos. Então, se a gente fizer uma conta rápida aí, né? Em dinheiro, esse 1 talento equivalia a 6.000 denários. 1 denário era o pagamento de uma diária de um trabalhador braçal. Então, 6.000 denários era o valor de 1 talento. 6.000 denários dão em torno de 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho dão em torno de 12 anos. O que recebeu 2 talentos,
Então ele recebeu o equivalente a 12 mil dias de trabalho, o equivalente a mais ou menos 32 anos de trabalho. O que recebeu 5, ele recebeu algo em torno, eu coloquei aqui a proporção, algo em torno de os dias, algo em torno de 30 mil dias, ou seja, 82 anos, mais ou menos, de trabalho. Você precisaria ter 82 anos de trabalho para juntar 5 talentos. Isso é muito dinheiro, você não acha? Vamos traduzir isso em peso, conforme o grama do ouro. Vamos lá? Tem a continha aí. O grama do ouro hoje, na data de hoje, eu pesquisei, estava R$ 163,75. O grama. Então, 1 quilo de ouro equivale a R$ 163.750. Correto? Multiplica isso por 40. Estou pensando aqui no que recebeu 5 talentos, né? Multiplica isso por 40, porque um talento vale em torno de 40 quilos. Então, 163 mil vezes 750 dá mais vezes 40, né? Dá 6.550.000 reais. Isso, um talento. O que recebeu um talento recebeu esse valor. Algo em torno de 6.550.000 reais. O que você faria com esse dinheiro hoje? É uma boa grana, né? É uma boa grana. Mas o que recebeu 5 talentos, ele recebeu 32.750.000 reais. Mais dinheiro ainda, né? O que recebeu 2 talentos, mais ou menos aí o valor, traduzido em ouro, seria 13.100 reais. 13 milhões, né? 13 milhões e 100 mil reais. Qualquer um desses valores aí para nós hoje estava bom demais, né? Né? Mas vamos pensar em dias. Em dia a gente valoriza mais, né? Quem aqui tem 82 anos? Ninguém. Todo mundo aqui é menor de 82 anos. Você já imaginou você trabalhar 82 anos para juntar essa... Para você trabalhar 82, você tinha que ter pelo menos 90 anos. Vamos supor que você começou a trabalhar com 8 anos de idade. Então, 82 anos trabalhando para juntar essa quantia. É uma grana boa, né? Então, mas o que importa aqui não é a quantia que cada um recebeu. O que importa aqui é a frase: a cada um ele deu segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Ele era sábio, pois ele percebera a capacidade de cada um e de conformidade com essa capacidade ele distribuiu os talentos. Ele observou a capacidade de cada servo e deu conforme essa capacidade. O uso diversificado que eles fizeram dos talentos, verso 16 a 18. Diz assim o texto: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, e esse do mesmo modo quer dizer imediatamente, né, igual ao primeiro, o que recebera 2, ganhou outros 2. Ele saiu negociando, imediatamente saiu negociando e movimentando e ganhou outros 2. Ele dobrou. Então, voltando àquela conta lá em cima, o que recebeu 32 milhões e 750 mil, voltou com 65 milhões. O que recebeu 13 milhões e 100 mil, voltou com 26 milhões e 200. Né? Quando o seu senhor voltou, então eles fizeram isso. O que destaca aqui, a atitude deles é a diligência. Eles foram diligentes, não ficaram olhando para o tempo, não procrastinaram. Sabe o que é procrastinar? É o vulgo empurrar com a barriga. Você empurrando com a barriga. Deixar para o dia seguinte.
amanhã eu faço isso. Tem um texto lá de Provérbios, né? Acho que Provérbios e Eclesiastes, né? Que fala da preguiça. Um pouco para tosquenejar, né? Ficar abrindo a boca, um pouco para dormir, um pouco para ficar, daqui a pouco eu vou e faço. Você sabia que um dos maiores vilões, um dos maiores, das principais causas da depressão é a procrastinação? Uma pessoa com depressão, a coisa agrava-se ainda mais quando ela observa que ela está deixando as suas responsabilidades de lado, vai deixando as responsabilidades, e essas responsabilidades vão se avolumando, o prazo vai acabando e a pessoa entra em desespero. Aí, desesperada de ver aquela montanha de coisas para fazer, a pessoa percebe que ela não tem condições de fazer. A bem da verdade não é que ela não tem condições de fazer. A bem da verdade é que ela não quer fazer. Se ela tivesse feito a porção de cada dia, não estaria acumulado. O pastor Jay Adams conta, um de seus livros, sobre o caso de uma mulher que o procurou. E essa mesma história eu ouvi do pastor Flávio Zaledo, ele também teve essa mesma experiência. Uma mulher procurou, logo de manhã, dizendo, pastor, preciso de ajuda, não aguento mais a depressão. E ela morava na rua de baixo da igreja. Aí ela chegou lá, sem avisar o pastor, sem nada, chegou logo cedo. E o pastor olhou bem para ela, o seu problema é depressão? Olha, agora eu não posso te atender, porque agora eu estou ocupado. Eu tenho outras atividades aqui, então se você puder voltar daqui 1 hora, a gente conversa. Tá bom. Aí a hora que ela ia saindo, toda, ainda com pijama, ainda com chinelinho ainda, né, tudo desgrenhado, cabelo, remela no olho, aquela coisa horrível de se ver. Aí ele chamou. Tem coisa para você fazer em casa, não tem? Se tem. Como é que está a pia, a sua pia? Está um monte de louça, eu não aguento, eu não consigo fazer, tem roupa, a máquina de roupa está transbordando roupa suja, tem outro tanto para passar. Aí ele falou assim, então você faz o seguinte, você volta para casa e faz o que você puder fazer, pega uma dessas coisas e faz o que você puder até dar 1 hora, daqui 1 hora você volta. Tá bom. Só foi, 1 hora depois voltou. E aí, o que você fez? Eu consegui lavar algumas louças, já diminuiu um pouco a louça da pia. Assim, pois eu vou pedir para você voltar daqui 1 hora de novo. Ainda não vou poder te atender. Vai embora, continua lavando, termina o seu trabalho. Se terminar aqui, ele começa a outra e volta daqui 1 hora. Ela, tá bom. E assim foi pelo menos umas 5 vezes. Você imagina na 5ª vez como é que essa mulher estava. Ela já não veio mais arrastando o chinelinho, já veio com o cabelo penteado, já veio com outra roupa e já veio bufando. Já veio nervosa. Pastor, o senhor não vai me atender? Se o senhor não for me atender, para de me enrolar. Para de me enrolar, porque eu já acabei o serviço em casa, já lavei a louça, já pus a roupa para lavar, e agora eu tenho que voltar para poder fazer o almoço. Aí o pastor falou assim, eu só queria chamar a sua atenção, porque você disse que você não conseguia fazer. Você disse que não conseguia fazer, por isso que tinha tudo isso lá de coisas para você fazer, e você disse que não conseguia. Como é que você conseguiu? Porque o senhor mandou. O senhor mandava eu voltar e fazer. Assim, você fez motivada pela vontade de conversar comigo. Você foi motivada por isso. Você foi motivada por isso. O que é que motiva você a ficar desmontada no sofá o dia inteiro? Ou na sua cama o dia inteiro? O que é que, segundo você, é uma desmotivação, mas na verdade é o que te motiva a ficar pregada numa cama? O que é que está motivando você a fazer isso? Aí depois ele foi continuando o aconselhamento com ela, foi seguindo, né? E o Jay Adams narra que essa mulher foi liberta da depressão. Né? Procrastinação. Esse rapaz aqui, de um talento, que recebeu 1 talento só,
ele procrastinou. Os outros dois não procrastinaram. E nem prevaricaram, nem desobedeceram diante da incumbência que eles receberam. Pelo contrário, eles foram imediatamente, receberam a ordem, imediatamente saíram investigando qual o melhor jeito de investir o dinheiro. E olha que o texto diz que o Senhor demorou, né, no verso 19, vai dizer que depois de muito tempo ele retornou. Eles poderiam pensar assim, vai demorar muito tempo mesmo. Então vamos aproveitar, deixa eu dar uma descansada aqui, depois eu faço. Não, eles fizeram como se o seu Senhor fosse voltar pouco tempo depois. Então eles sabiam que tinha pouco tempo para fazer isso. Dedicação, diligência, né? O mesmo não fez o terceiro, o que recebeu 1 talento só, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu Senhor. Pelo menos ele não gastou com bobeira, né? Alguém pode dizer isso, né? Pelo menos ele não gastou com bobeira, né? Ele foi preguiçoso, ele não foi burro, ele foi preguiçoso. O problema desse rapaz aqui não é burrice, embora é sinal de estultícia. Né? Estultícia significa falta de inteligência, burrice mesmo. É sinal de burrice, de loucura. Nós não administrarmos bem aquilo que Deus nos dá. Isso é loucura. Mas o texto aqui nos mostra que esse homem foi e abriu uma cova. É muito mais fácil abrir uma cova no chão, esconder ali o talento, o dinheiro ali, né? Embora se fosse ouro, seria mais ou menos 40 quilos. Imagina uma coisa de 40 quilos. Tinha que ser uma cova boa, né? Tinha que ser um buraco bom. Então ia dar um pouquinho de trabalho. Mas dava muito menos trabalho do que sair negociando. Dava muito menos trabalho. Ele optou pelo mais fácil. Enterrou, né? Este fora indolente, relapso e preguiçoso, conforme fica claro no verso 24 a 27. Nós veremos daqui a pouco. Então agora nós veremos o regresso do Senhor e a prestação de contas, porque o Senhor volta para acertar contas com seus servos. O Senhor Jesus Cristo voltará um dia para ajustar contas conosco. Versículo 19 a 27, diz assim: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Um texto que fala que é dinheiro, né? Então era uma soma de dinheiro muito grande, né? Era algo muito valioso, embora dinheiro aqui também possa significar simplesmente denário, né? ou um dia, o valor de uma diária de trabalho. Então, mas não vem ao caso.
O que vem ao caso aqui é que, depois de muito tempo, o Senhor volta e vai ajustar contas. E nós não podemos esquecer as repetidas vezes que o Senhor Jesus, em suas parábolas e em seus ensinamentos, fala do acerto de contas, daquele acerto de contas que nós faremos com Ele, o qual deve imprimir em nosso coração esse profundo temor para não sermos achados em falta naquele dia. O Senhor Jesus, ou o Senhor da parábola, né, ali dessa parábola, se demorara, pois depois de muito tempo ele voltou. O Senhor Jesus parece que está demorando, né? Mas, como diz o apóstolo Pedro, nós não devemos desanimar em relação à volta do Senhor, à vinda do Senhor, mesmo que alguns a julguem demorada, mas ele vai voltar. E ele ajustará contas com todos. Todos haverão de prestar contas, né? Os próximos versos aí fala então que eles se aproximaram. Primeiro chega o que ganhou 5 talentos, ele vem, aproxima-se do seu senhor e entrega para ele os 5 talentos. Dá para imaginar 2 bolsas, talvez, né, 2 sacolas, né, não sei. Mas ele entrega os 5 que era do seu senhor e os outros 5 que também eram do seu senhor. Porque ele ganhou esses 5 com esses 5 que ele havia recebido. Então tudo era do seu senhor. Tudo era do seu senhor. O mesmo fez o que ganhou 2 talentos, da mesma forma, trouxe, apresentou o dobro para o seu senhor, né? Tanto que recebera 5 quanto que recebera 2 talentos, apresentaram o dobro exato do que receberam. Outra semelhança entre eles é que ambos tinham consciência que nada era deles, tudo era do seu senhor. Por isso que eles devolveram tudo para o seu senhor. Observe as palavras, né? Faltou aí, as palavras que eles, tiro o asa aí, né? Observe o que eles disseram. Confiaste-me 5 talentos, o outro falou 2 talentos. E eis aqui outros 5 talentos, ou outros 2 talentos, que ganhei. A fala deles é igual. Por isso mesmo, ambos receberam a mesma recompensa, a qual constitui no reconhecimento solene de seu Senhor. O seu Senhor olha para eles e diz: muito bem, servo bom e fiel. Nós andamos tão preocupados com o que as pessoas pensam de nós, que a gente se esquece que o que mais importa, irmãos, é o que Cristo vê em nós. Nós não deveríamos viver buscando o aplauso dos homens ou a aprovação dos homens. Nós deveríamos nos concentrar em um dia ouvir da boca do Senhor Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Essa é parte da recompensa. O reconhecimento do Senhor é parte da recompensa. O reconhecimento de que algo correto foi feito. Essa congratulação, essa parabenização aqui, né? Ele parabenizou os seus 2 servos. E não só isso. Em seguida ele mostra outra parte da recompensa. Ele diz: entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Observe que 65 milhões, 32 milhões, né? Ou 26 milhões, como foi o caso do segundo, é muito dinheiro, não é mesmo? É muito dinheiro. Então por que o Senhor fala: foste fiel no pouco? Por que ele considera pouco todos esses recursos? Aqui fica uma lição importante para nós, irmãos. O maior tesouro nosso está nos céus. A maior riqueza nossa está na glória. Está na glória eterna. Tudo que Deus concede para nós hoje, para empregarmos na obra dele, é pouco se comparado
ao que haveremos de receber na vida eterna. O pouco que nós fazemos para Deus hoje, embora possa soar como muito para nós, mas é pouco se comparado ao que haveremos de receber. Sim. Bem, no caso aqui é que a palavra talento para nós significa habilidade, né? Tem essa ideia, né, de habilidade. Podemos fazer essa aplicação no texto? Sim, porque Deus nos dá talento, Deus nos dá recursos. Aqui eu estou fazendo a distinção de talento na Bíblia. Aqui o talento é dinheiro, é peso, é metal, né? Coisa valiosa. E quando eu me refiro a nós, eu estou usando a palavra recursos. Porque, embora para nós a palavra talento, né, no nosso dia a dia, nossa, a dona Miriam tem um talento, né? O talento dela é tocar piano, talento, né? Para nós tem essa conotação. Mas no texto aqui não é essa a conotação, mas é também essa conotação de os recursos que Cristo nos dá não são só materiais, não são só espirituais, não são só intelectuais. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós devemos empregar para a glória do Senhor, né? Quando a gente fala obra do Senhor, dá a impressão que é só aquilo que a gente faz na igreja. Não é, né? Cristo nos concedeu tantos recursos, e entre esses recursos, talentos como o talento artístico, né? O talento da didática, uma pessoa ser um bom professor, né? Um bom pregador, são talentos que Deus nos dá, né? Mas é no sentido de habilidade. As nossas habilidades, tudo isso, são recursos que Deus nos dá. E não importa qual seja o recurso que você recebeu. Não importa qual seja o recurso. Eu recebi um recurso, não na área material, eu não tenho tanto assim, eu não tenho... né? Eu vivo sempre amarrando a cachorrinha. Embora ninguém é tão pobre que não possa repartir, e nem tão rico que não necessite, né? Mas a ideia é que não é só dinheiro na obra do Senhor, não é só dinheiro. Eu não queria que você pensasse aqui em talentos, aplicasse essa parábola somente à questão material, à questão financeira. Não. Pode ser uma habilidade que Deus te deu. Aliás, se você tem uma habilidade, pastor, a única habilidade que eu tenho é fazer café, ferver água e fazer café. Aí você fala, mas isso é a coisa mais normal que tem. Depende. Você chega um hóspede na sua casa, você receber com um cafezinho fresco que você acabou de passar. Ou no domingo aqui na igreja, né, Maiara? Ajudar a Maiara ali, as irmãs, na organização ali das mesas ali, ajudar os diáconos, né, na correria deles lá. Pastor, eu não tenho dom eu não sei cantar, eu não sei tocar violino igual o Joabe toca, eu não sei cantar igual a Dona Odila, igual o Solair, eu não sei, né? Quando eu canto, eu pareço uma cachoeira, canto um tom só, não muda, né? Irmão, seja qual for o dom que Deus te deu, qual a habilidade que Deus te deu, ou o recurso que Deus te deu, financeiro, intelectual, espiritual, seja qual for, use isso para a glória de Deus, né? O que significa... Isso é que é interessante. Porque aqui quando se fala da medida do dobrar, aqui, não quer dizer que, eu tenho que dobrar tudo que eu tenho. Então, a ideia aqui não é essa medida apenas, dobrar. A ideia aqui é sempre estar desenvolvendo. Sempre estar desenvolvendo e ampliando, né? Hoje eu consegui fazer X. Amanhã eu quero fazer X e mais um pouquinho, fazer um pouco mais, né? É sempre essa ideia de estar sempre crescendo, né? Porque afinal de contas, o que nós temos para receber de recompensa é muito valioso,
É a vida eterna, é a glória eterna. Não é uma troca que nós estamos fazendo, mas é uma atitude de gratidão, uma atitude de devoção a Deus e de usar corretamente aquilo que Ele nos deu. Né? Vamos supor, se você tem a habilidade, você recebeu uma herança e você dobrou essa herança, excelente. Se você preservou essa herança, né, se você administrou de forma a que essa herança permaneceu com você e você vai passar para os seus filhos e assim por diante, ótimo. Né? Se você, aqui, vamos pensar em termos de igreja, você aprendeu a tocar um hino no teclado. Ótimo, agora eu vou partir para o segundo, terceiro, o quarto, vou dominar o inário todo. É essa a ideia. É essa a ideia, de sempre estar avançando, de nunca estagnar. O problema nosso é quando a gente fica estagnado espiritualmente. A estagnação é um problema sério. E sabe por que muitas vezes a igreja não cresce? E quando eu falo o crescimento da igreja, não estou falando nem tanto numérico, embora esse também seja importante. Mas por que a gente não vê os crentes crescendo espiritualmente? Sabe por quê? Porque eles simplesmente se acomodaram. Fizeram o que esse rapaz aqui do um talento fez. O que é mais fácil? Desenvolver ou enterrar? Eu vou enterrar. Eu vou devolver intacto para Deus. Vou devolver intacto para o meu Senhor. Né? Foi certo isso que ele fez? Vamos lá? Outra, por isso, né, falando dos dois primeiros, por isso mesmo, ambos receberam a mesma recompensa, a qual constituiu no reconhecimento do seu Senhor e também na alegria, né? Entra no gozo do teu Senhor, entre na minha festa. Entre na minha festa. O Senhor ali deu uma festa. E os recebeu com honras, como os outros convidados. Né? Chegando enfim o que receberam um talento, ele disse assim, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que ceifas, né, onde não semeaste, quer dizer, o Senhor colhe até onde o Senhor não plantou. Isso é mentira. Isso é mentira. Quer ver só? Teria sido mesmo essa a motivação desse rapaz? A saber, o caráter severo do seu Senhor? Com certeza não. Ele comportou-se de forma relapsa e indolente. E agora, estando diante do seu Senhor, pôs-se a bajulá-lo. Meus irmãos, bajulação, quando a pessoa começar a bajular você, saiba de uma coisa, ela não está sendo sincera e ela está manipulando você para você fazer o que ela quer. Esse homem chegou bajulando o Senhor. A bajulação faz com que se diga algo de alguém de forma não sincera, com o objetivo de manipular a pessoa bajulada. Este homem, sabendo que seu Senhor era severo, ele deveria ter agido como os outros dois. Haja vista, ele também recebeu conforme a sua capacidade, tal como os outros dois. Né? O que parecia ser um ato de prudência, né, esconder o talento para ser devolvido intacto para o seu Senhor, mostrou-se o que realmente era, a saber, um ato mau e negligente. É disso que o Senhor chama, né? Servo mau e negligente. Por isso mesmo, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Este servo era mau e negligente. E no grego, esses dois adjetivos aí rimam, né? Pôneros e okneros. Até rima. E é proposital, é intencional essa rima. O Senhor Jesus coloca essas duas palavras rimando uma com a outra,
de forma proposital, para chamar a atenção mesmo, para o relaxo desse rapaz, para a displicência desse rapaz. Né? Ao repetir as palavras do servo em forma de pergunta, né, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não plantei? Né? Ao repetir essas palavras, o Senhor não estava confirmando o que ele dissera, mas sim refutando. Por quê? Veja bem, ele não era um Senhor severo, tal como o faraó lá do Egito, que tirou os insumos, né, a palha, para o povo fazer os tijolos. Não, vocês estão tendo muito tempo à toa. Agora, eu não vou dar a palha para vocês fazerem os tijolos. Vocês vão agora também se virar e achar a palha e vão ter que dar a mesma quantia de tijolos. E isso sim é ser severo. Esse Senhor não. Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Ele era um homem justo. Ele era um homem sensato. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Né? As palavras do servo acabaram condenando ele. Claramente estava dizendo que deliberadamente deixara de fazer render o talento que lhe fora confiado. Ele estava deixando bem claro, só olha, eu fiz porque quis. Né? Deliberadamente eu resolvi não investir o seu dinheiro, eu decidi guardá-lo. Isso não é prudência. Né? Isso não é prudência. Ao menos deveria ter ele entregue o talento aos banqueiros, os quais pagavam, né, e pagariam juros àqueles que deixassem com ele seus dinheiros. Então, ele poderia ter feito isso. Olha, eu não sou muito bom com o negócio, então eu vou deixar com vocês aqui e faça render o máximo possível aí com juros. E na sua volta, ele poderia ter entregue para o seu senhor. Ele deveria entregar para o seu senhor, dizendo, está aqui o talento, eu não consegui outro talento, outro valor, mas pelo menos o juro eu consegui, está aqui o juro, que eu consegui investindo. Né? Porque assim como acontece nos nossos dias, já acontecia naqueles dias. Dinheiro parado desvaloriza. O juro nada mais é do que uma correção monetária, uma forma de corrigir o valor do dinheiro. Né? Quando você faz um consórcio, por exemplo, você entra no consórcio, você entra pagando uma parcela. Até o final do consórcio, ano a ano, a parcela é reajustada, para que você tenha o valor equivalente, né, ao que quando você contratou, que não será exatamente o mesmo, vai ser mais. Mas não é que vai ser mais, é o mesmo valor. O mesmo bem que você compraria há 5 anos atrás é o mesmo que você vai comprar agora com aquele dinheiro. Não mudou nada. É só uma correção, mas pelo menos não desvaloriza. Nesse caso aqui, esse servo não só não investiu, como fez o dinheiro do seu senhor desvalorizar. É isso mesmo, né, Marcão? O Marco trabalha na área de administração. É isso mesmo, né? O Marcos trabalha na administração, sabe muito bem disso. Né? Você tem que investir para poder corrigir o valor. Aí eu cito as palavras de William Hendrickson, que achei muito interessante. Ele diz assim, de passagem, uma referência segura parecia ser que Jesus, que conta essa parábola, não se opõe a um capitalismo responsável. O lucro promove o emprego e faz possível o socorro aos que são carentes. Eu também não quero forçar o texto, como vejo muitos esquerdistas fazendo, dizendo que a Bíblia, Jesus Cristo era socialista, que a igreja primitiva era comunista ou socialista. Eu não quero forçar o texto. Mas no texto aqui nós temos um princípio do bom capitalismo. Né? O bom capitalismo é esse que faz o dinheiro render, gera emprego, né? Gera emprego para os outros e reparte com o necessitado. Né? Esse aspecto do capitalismo é muito bom. Né?
E entre o capitalismo e o socialismo, eu sou capitalista até o último fio de cabelo. Mas não o capitalismo selvagem também, que detona tudo, não é assim também. Mas o saber usar os recursos, né? Então aqui fica essa referência para nós. E encerrando, nós temos aí a lição da parábola, versos 28 a 30. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm 10. Ao que tem 10. Porque a todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos lá. Num primeiro momento, dá-se a entender que há uma injustiça aqui, não é mesmo? Você vai tirar o pouco que a pessoa tem para dar ao que já tem bastante. Mas aqui você tem que ver da ótica do dono da propriedade. Você investiria os seus recursos nas mãos, deixaria nas mãos de um homem, de uma pessoa que não sabe o que fazer com o seu dinheiro e prefere enterrar o seu dinheiro a aplicá-lo e a fazê-lo render? Ou você prefere pegar esse dinheiro e dar na mão de uma pessoa que sabe administrar e sabe fazer render? O que você faria? Se você disser para mim que faria o segundo, ou faria o primeiro, né, entregaria na mão de um homem que não sabe como lidar com dinheiro, eu vou rir da sua cara. Que isso é loucura, ninguém faria isso. Em juízo perfeito. Então esse versículo está dizendo o seguinte, que o que tem pouco, ou seja, o que administra mal, até o pouco que ele tem, vai para a mão do que tem bastante, porque sabe administrar. Cristo não está falando de ganância aqui, tá? Ele não está falando de ganancioso, nada disso não. Ele simplesmente está dizendo, devemos reconhecer quem faz bem feito as coisas. É nesse sentido aqui. E Cristo sabe reconhecer aqueles que fazem bem feito as coisas dele. Aqueles que sabem administrar e sabem movimentar e sabem utilizar os recursos que ele lhes deu. Na vida espiritual isso aqui é claro. Quanto mais uma pessoa vive em comunhão com Deus, mais alegria ela tem. Mais firmeza ela tem. Quanto mais uso ela faz dos recursos que Deus lhe dá ao seu coração, mais feliz ela é. E aquele que tem pouca alegria na presença de Deus, aquele que leva uma vida bem, que eu diria, bem pífia, né? Bem sem expressão na presença de Deus, até o pouquinho que ele tem, ele perde. Até o pouquinho que ele tem, ele perde. Até o pouquinho de alegria que ele tem, ele perde. Cristo, ele sabe reconhecer e recompensar os seus servos bons e fiéis. E os servos bons e fiéis são aqueles que sabem cuidar dos recursos que Cristo lhe deu. Pensando aqui em talento no sentido de habilidade. Vamos tirar um pouco essa ideia do dinheiro. Vamos pensar aqui numa habilidade. Deus deu a você uma habilidade de escrever. Você tem facilidade para escrever. Mas você não usa isso. Mas você não emprega essa habilidade para a glória do Senhor. Deus deu a você a habilidade de tocar um instrumento musical. E você, ao invés de tocar para o louvor a Deus, você usa de forma errada, tocando músicas que desonram a Deus. Nem toda música mundana, né, toda música lá fora desonra a Deus.
assim como nem toda música, entre aspas, da igreja, honra a Deus. Estranho dizer isso, mas é verdade. Tá? Saiba usar os recursos que Deus te deu. Saiba usar esses recursos. Use esses recursos para a glória do Senhor. Empregue os recursos que Deus te deu. Por exemplo, o seu smartphone. Como você tem usado esse smartphone? Deus deu ele para você. Bem, é um recurso. Pensando nele como um recurso, sim. Como você tem usado esse smartphone? Pense como você tem usado. Antes, celular servia para falar, né? Hoje, até dá para falar com o celular. Dá para fazer um monte de coisa, até falar com ele. Né? Aquele computador, aquela televisão. São recursos que Deus te deu. Você pode muito bem usar isso aí para a glória do Senhor. Como você tem usado? Os recursos materiais que Deus tem te dado. Como você tem usado isso para a glória do Senhor? Ou não? Sobre o dinheiro. Pensar aqui no dinheiro. O problema não são os 10% de Deus que a gente deixa aqui no dízimo. O problema são os 90% de Deus que ficam no nosso bolso, que a gente acha que é nosso. Só porque a gente entregou 10 aqui, então o restante é meu. Não. São também de Deus. Como é que eu estou usando esse dinheiro que tem ficado aqui no meu bolso? Lançai-o fora. Primeiro Cristo, o Senhor o chama de servo inútil. E o servo inútil, akreios, no grego significa sem valor. E este servo sem valor, veja bem, aquele que não valoriza o que Deus lhe dá, também não tem valor nenhum diante de Deus. Quem não valoriza as bênçãos de Deus, não valoriza o Deus das bênçãos. Quem não usa corretamente as bênçãos que Deus lhe dá, não está honrando o Deus que lhes dá aquelas bênçãos. Que lhe dá aquelas bênçãos. E quem não valoriza a Deus, também não tem nenhum valor para Ele. Pesado, né? Especialmente quando a gente ouve aquele cântico, né? Você tem valor, né? Quero que valorize o que você tem valor, tá. Se você não valoriza a Deus, você não tem valor nenhum. O seu valor está em valorizar Deus. O seu valor está em reconhecer o que Cristo fez por você e o valor que você tem em Cristo Jesus. E como você responde a isso. Mas quanto a esse servo inútil, sem valor, a ordem a respeito dele é: lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Enquanto os outros dois estarão aqui dentro na minha festa, na alegria, na minha alegria, no meu gozo, na minha alegria, desfrutando da minha festa, este vai estar lá fora nas trevas, onde só se escuta gemido e ranger de dentes. Não vai participar. Agora, vamos lá. Lições práticas para nós aqui. Embora eu não tenha colocado aqui no texto, mas se você quiser anotar, anote no cantinho. No versículo 25, a resposta do servo mau, 25, isso mesmo, 25, nos lembra a resposta de Adão, quando pecou. Receoso, escondi na terra o teu talento. O que Adão respondeu para Deus quando Deus perguntou para ele: espera aí, Adão, quem te fez saber que estavas nu? O que ele respondeu para Deus? Mas antes disso ele fala: eu tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando nós pecamos, o medo faz com que nós queiramos esconder
o nosso pecado. Ao invés de expô-lo e arcar com a vergonha do pecado, com o erro, com as consequências, a gente quer esconder. E enquanto a gente esconde, a gente não resolve. A gente não trata o pecado como deveria. Por isso que a gente tem que enfrentar o pecado, né? O ensino principal, central dessa parábola é que cada um seja fiel no uso das oportunidades de serviço que o Senhor lhe deu. Que cada um de nós seja fiel, então, a aproveitar cada oportunidade que o Senhor Jesus Cristo nos dá para servi-lo, né? Disso nós depreendemos que, primeiro, Deus concede a todos nós todos os recursos que necessitamos para fazermos a sua obra. Ele vai conceder os recursos que nós precisamos. 2, de cada um, ele cobrará o que estiver de acordo com o que ele mesmo capacitou. Deus nunca vai cobrar de você algo que ele não te deu. A quem muito se deu, mais será exigido, né? O que você tem de Cristo é o suficiente para Deus exigir de você e cobrar de você. 3, existem pecados de omissão e comissão, né? É o pecado de você não faz nada e o pecado que você faz alguma coisa errada. Aqui nós vemos os dois. O servo mau tanto foi omisso em fazer o que dele se esperava. Ele devia ser diligente, mas não foi, né? Ele foi omisso, quanto em fazer algo que não era esperado, ser negligente. O Senhor entregou a ele o talento, esperando que ele fosse diligente. Então ele pecou tanto por omissão quanto por comissão, né? Ou se você preferir, né, pecar por não fazer e por fazer o que é errado, né? Não fazer o que é certo, isso é omissão, e fazer o que é errado, isso é comissão. 4, nunca apresente desculpas por sua negligência. O pecado é resolvido com justificação e não com justificativas. Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não, eu fiz porque eu quis fazer. Por isso eu sou pecador e eu preciso do perdão de Deus. 5, tudo nesta vida deve ser feito da perspectiva do dia do acerto de contas com Deus. Tudo nessa vida nós devemos fazer nessa perspectiva de que um dia haveremos de prestar contas a Deus. Tudo. Até o café. Até a água do café que você ferve, né? Ou aquele serviço comum do dia a dia que você está empurrando com a barriga, deixando para lá, quando você deveria ser diligente e não negligente, né? Questão para reflexão: como você tem desenvolvido e aplicado os recursos, quer materiais, intelectuais, o seu tempo, etc., que Deus lhe tem dado? Como você tem usado isso? Cristo um dia voltará para reivindicar tudo o que lhe pertence. Lembre-se, tudo é dele. Somos apenas seus mordomos. Que Deus nos abençoe e que sejamos diligentes em fazer aquilo que o Senhor quer de nós e estando sempre preparados, porque um dia Cristo voltará para ajustar contas conosco. Amém.